Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui com vocês, Célia e Paulo Ramos. Hoje nós estamos aqui para fazer uma leitura de Provérbios. Vamos estudar um pouquinho o capítulo 3, versículo 27 ao 35. Então vamos fazer a leitura aqui. Não detenhas dos teus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita comigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Um pouquinho daquilo que diz Provérbios, no 27, não detenhas dos seus donos e bens. Não recuse fazer o bem a quem merece. Se você pode fazer o bem, faça. Sempre que você puder, faça o bem. Ajude o próximo. Faça algo pelaquela pessoa que está ao seu lado. Faça diferente na vida das pessoas. Vai e torna, e amanhã te darei. Você não sabe se amanhã viverás, ou se amanhã terás o que prometestes. Não se esquiva de compromissos que devem ser cumpridos, nem se deleite com a amostra da autoridade, que aquele que dá tem sobre aquele que pede. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo para poder cumprir aquilo que você está prometendo hoje. Então, quando você for fazer algo, faça no momento, não deixe para amanhã. Não fica prometendo as coisas, porque o amanhã não nos pertence. Você não sabe se amanhã você vai estar ali em condições ou até mesmo vivo para poder fazer algo. Não maquines mal. Nós não devemos planejar nenhuma ofensa ou dano a ninguém. Nem escolhas nenhum de seus caminhos. Não imite o homem violento. Nunca consideres fazer o que ele faz, ainda que tenha certeza de que obterias tudo o que ele tem, pois você pagaria caro demais por tudo isso. Vocês, santos, não têm nenhuma razão para invejar os pecadores. Os santos são amados. O perverso é abominável ao Senhor. É o que se desvia dos caminhos de Deus e segue seus próprios caminhos. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, e está na casa do ímpio sobre toda a face da terra e durante todo o tempo. Além disso, você pode trazer tal maldição sobre si, mesmo quando abandona a verdadeira palavra. Se Deus abraça uma falsa doutrina, você tem que lembrar que você sempre deve estar nos caminhos do Senhor, no caminho da verdade, da vida, no caminho que te leva à paz, no caminho que te leva a dias melhores, pois a palavra do Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Deus se opõe grandemente ao orgulho, mas dá graça ao humilde. Ele não dará graça ao orgulhoso, por isso junte-se aos humildes.
Os sábios herdarão e não merecerão honra. Os nécios, os ignorantes, vestidos de ignomia, que é desonra e humilhação, merecerão juízo e a condenação eterna. Por isso, sempre seja sábio e nunca um nécio. Bom, eu tenho sempre trazido para vocês aqui no canal a respeito, como se fosse uma metodologia de como a gente praticar o nosso entendimento. Nós temos que passar por um processo, né? E esse processo é de conhecimento, entendimento, a aplicação até chegar à sabedoria. Dificilmente quando nós nascemos, né? Quando saímos lá da barriga da mamãe, nós vamos crescendo e quantas coisas nós fazemos, praticamos errado antes de chegar à perfeição. Como, por exemplo, o falar, o caminhar, né? Quando o bebê começa a falar, ele inicia falando errado, andando meio capengando, e isso é um aprendizado. E para ele chegar a ter a sabedoria da perfeição, é só realmente fazendo a aplicação todos os dias, tentando andar, tentando falar, e não retroceder com medo de ficar, porque o medo às vezes ele estabiliza a gente, né? O medo ele é bom. Tem hora que o medo ele é um senso da responsabilidade, mas também ele estabiliza a gente em determinados momentos das nossas vidas. E o que eu quero dizer com isso? Como que está a sua vida no seu dia a dia? Como aqui fala nesse primeiro versículo 27, não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Como que você está agindo na sua casa, na sua vida, com relação à questão do cuidar, do zelar do seu próprio lar? Porque normalmente é muito fácil a gente falar, não te detenhas dos seus donos, né, o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Muitas vezes dentro da nossa casa nós podemos iniciar um processo, principalmente agora no inverno, que a gente, se você entrar lá no seu quarto, no seu closet, você pode abrir a porta do seu guarda-roupa e você vai ver que você vai estar se apropriando de tantas coisas que você pode servir a pessoas que realmente não têm. Muitas vezes nós não temos o bom senso, o equilíbrio de reconhecer tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida. Nós sempre achamos que temos pouco, que a gente não tem o merecimento de ter aquilo que realmente desejamos. Mas, se nós não chegamos a alcançar aquilo que nós desejamos materialmente, é porque ainda nós estamos num processo de aprendizado, de entendimento, de que é necessário reconhecer aquilo que nós temos dentro da nossa própria casa, né? Então, quando a gente chega a ver o que nós temos de grandioso, não é só gratidão, não é só agradecer, é de fato você olhar para tudo que você tem e você ter consciência que Deus tem promovido tantas coisas maravilhosas na nossa vida e que muitas vezes nós nos detemos sem poder auxiliar uma pessoa. Seja até fazendo a doação, como eu agora comentei mesmo, lá dentro do seu closet, dentro do seu guarda-roupa, com certeza vai ter roupa que você ali às vezes não veste por anos e muitas vezes fica ali parado, sendo que você pode atender a necessidade de uma pessoa e muitas vezes ainda não toma consciência de agradecer a Deus e falar, Senhor, como o meu closet está cheio de roupa, como eu tenho coisas até em demasia, porque tem coisas que a gente deixa parado, né? Como que nós estamos cuidando dos planos da nossa vida? Como que nós estamos governando a nossa casa? Será que nós estamos tendo entendimento sobre tudo aquilo que nós temos? Ou será que nós só estamos retendo, né, coisas dentro da nossa própria casa, retendo conhecimento, retendo bens materiais? Porque nunca, às vezes a gente para realmente de fato para pensar, meu Deus, como eu tenho coisas em abundância que eu poderia transcender para outras pessoas que realmente não tem nada. Muitas vezes pessoas que ficam catando coisas do lixo para comer, coisas do lixo para poder, às vezes até se manter ali protegido, né, do frio que nós vamos enfrentar agora, seja por questão da alimentação, por questão de vestimenta. Muitas vezes nós não estamos zelando de tudo que nós temos dentro do nosso próprio lar.
Muitas vezes dentro da sua casa pode ter ali coisa fora do lugar, coisas quebradas, não é verdade? Que nós temos que cuidar, nós temos que zelar daquilo que temos. Porque se está estragado, se está quebrado, é falta de zelo nosso. E muitas vezes nós passamos a cuidar da vida do próximo, ficamos criticando, ficamos julgando. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso peso, com o nosso senso crítico, de olhar para o nosso próximo. Porque a maneira que nós olhamos, que nós cobramos, isso vai ser cobrado de nós também. Qual a medida, qual o peso que você está levando para a tua vida ao olhar para o seu semelhante? Muitas vezes você deixa de ajudá-lo porque você fala, não, ele não merece. Tá vendo? Ele fez errado, ele vai ter que pagar pelo que fez. Não, não vamos ter esse olhar, vamos ter um olhar de compaixão. Porque Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas ele olha todos os dias para nós para ver qual vai ser a nossa obra. E a nossa obra é cuidar, é zelar da nossa casa, do nosso espaço, amar o nosso próximo, amar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. Porque ficar retendo muitas vezes sentimento de angústia, de dor, de sofrimento, e não deixamos transbordar o amor realmente que existe dentro do nosso coração. Nós não estamos cuidando muitas vezes nem da nossa casa, nem de dentro do nosso coração, porque nós deixamos retido dentro de nós o amor que nós temos dentro de nós por questão do orgulho, da ignorância. Evitamos falar, evitamos dar um carinho, né? Fornecer algo que Deus nos deu tão gratuitamente, porque o amor dele é tão soberano por todos nós, e muitas vezes nós criamos uma barreira, uma dificuldade de tocar a pessoa que nós amamos, de conversar, de falar algo que realmente tem que ser dito. Seja leal dentro do seu lar, seja leal e fale a verdade, mesmo que a verdade doa. Porque a lealdade, ela constrói, ela edifica, ela é ensinável. Mas quando nós não somos leal, nós destruímos a nossa casa, o nosso castelo, né? Porque a nossa casa é um castelo. Então vamos tomar o cuidado de, quando nós termos algo para falar, que seja sempre em comunhão com a nossa família, porque nós temos que dividir, né, o nosso conhecimento, nós temos que transbordar nosso entendimento, a nossa sabedoria, nós temos que transbordar o nosso amor, nós temos que transbordar aquilo que nós temos dentro da nossa casa, que nós estamos retendo. Então não é só a questão material, o que você está retendo dentro do seu coração? Será que realmente você não está retendo algum tipo de sentimento que você pode transbordar para alguém? Aqui fala, né, principalmente no caso, né, que Deus ele acaba falando sobre o ímpio. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Até que ponto será que às vezes nós temos tanto conhecimento e nós não estamos sendo ímpios? Será que isso não está sendo cobrado de nós através de algum processo de aprendizado? Fala também aqui, ó, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. O que seria esse escarnecer? Seria censurar, a pessoa não ter piedade muitas vezes, e isso acaba tirando a paz, né, do coração da pessoa dentro do lar. Então vamos tomar cuidado, vamos pensar em cada fato que nós estamos vivendo dentro da nossa casa, porque é dentro da nossa casa que se constrói um castelo de amor, um castelo de paz, um castelo de ensinamento, de aprendizagem. É no nosso dia a dia, é ouvindo, muitas vezes, por mais dolorido que seja, ouvir a verdade, mas sempre a verdade em primeiro lugar. Nós não temos que ter medo, nós não temos que ter vergonha, nós não temos que sofrer, porque Deus é Pai e nós somos imagem e semelhança deles. Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui para termos consciência daquilo que nós estamos fazendo e que nós também possamos nos permitir ser repreendido pelas pessoas que nos amam. Porque muitas vezes, se nós omitimos algumas coisas e somos perdoados, por que não nos calar e ser
ensinável quando ouvimos a verdade. Não é verdade, gente? Então, eu peço para que esse dia de hoje seja muito abençoado na tua vida. E se você está aí com o seu coração enrustido de dor, sofrimento, mágoa, amargura, lave isso de dentro do seu coração, porque se esse sentimento está dentro do seu coração, é porque realmente você não está bem com você mesmo. E nós não temos que terceirizar os nossos problemas para outras pessoas. O problema que carregamos no coração amargurado é um problema nosso, e nós que precisamos resolver. Então, sinta-se muito amado, porque Deus te ama, você é filho de Deus. Então, tenha coragem, tenha paciência e chore mesmo, porque nós não somos perfeitos. Mas chore para você aguentar e suportar a sua dor, porque com certeza, a hora que tudo isso passar, você vai se sentir leve, suave e vai ver que você estava algemado, que você estava preso simplesmente numa cadeira. Numa cadeira, eu dou o exemplo da cadeira, porque às vezes a gente arrasta aquilo como se fosse um monumento tão pesado. E muitas vezes a gente está preso em uma cadeira. É muito simples a gente se libertar. Mas a arrogância, o orgulho machuca e fere. E a gente se torna cego e não consegue ver o embelezamento da vida. Tenham um excelente dia e que Deus abençoe a todos. Lembrando, aqui em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que refere-se é que Deus fez o homem perfeito, mas para ser salvo e não para julgar. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para simplesmente ajudar ao próximo, fazer algo que possa ser de grande valia, de benefício para com o próximo. Nunca julgue, porque Deus não veio para julgar, Deus veio para salvar. E salvar e dar a vida eterna a todo ser humano. Você é filho amado de Deus. E lembre-se, Deus fez as coisas com perfeição. E se hoje você não está perfeito, é porque você não está buscando algo, não está descobrindo algo que Deus já te fez desde a concepção. Deus já te deu a perfeição. E Deus é perfeito e Ele te fez perfeito. Deus abençoe o seu dia e tenha cada vez mais a certeza que Deus te ama e que você é filho amado de Deus. Então, comente, curta e compartilhe esse vídeo, pessoal.